pessoal do YouTube, tudo bom? Recomendar para vocês o canal da Sharei, assistem os outros vídeos, tem vídeos antigos, muito bons, de vários rabinos de várias épocas que passaram pela nossa Yeshivá, pelo nosso Midrashá, que tem conteúdo 5 estrelas. Um outro conteúdo interessante que eu quero passar é o seguinte: a gente conhece a famosa história dos espiões. Quando Moshe Rabbeinu e todo o povo judeu estava prestes a entrar em Eretz Israel, saindo do Egito, aconteceu a situação em que o povo mandou a Israel para fazer uma investigação. Famosa história, alguns espiões, e eles voltaram, mandou 12 espiões, pessoas de alto calibre, e eles voltaram, 10 deles falaram mal da terra de Israel, e por isso foi decretado que iam passar 40 anos no deserto, e 2 deles, Caleb e Yoshua, voltaram falando coisas boas da terra e ganharam muitos méritos por conta disso. Essa história é conhecida. Agora, alguns detalhes a gente precisa esclarecer nessa história. Primeiro detalhe, está escrito que Moshe Rabbeinu rezou por Yoshua. Moshe Rabbeinu sentiu que as pessoas que foram enviadas não tinham um coração tão puro assim. Que as 10 pessoas que foram enviadas ali, estava parecendo que eles iam mandar mal mais para frente, quando voltassem. E ele rezou para Hashem que Yoshua, discípulo dele, não fosse influenciado pelo mau conselho dos outros espiões. Que ele escutasse eles falando sobre o plano de denegrir Israel e não se deixasse influenciar. Entretanto, é curioso, e nossos sábios sim perguntam, por que ele só rezou por Yoshua? Por Caleb, que era outra pessoa que voltou não falando mal de Eretz Israel, que ele também não tinha sentido essa tendência negativa. Por que não rezou por Caleb? Caleb, está escrito, foi até Hebron, no túmulo dos patriarcas, rezar por si para ele conseguir segurar a missão e ter sucesso e não ser influenciado e voltar para o acampamento judaico no deserto, falando coisas boas de Israel. Caleb foi para Hebron e Yoshua, a reza dele, veio de Moshe Rabbeinu. Por que Moshe rezou somente por um e rezou por outro? É favoritismo? Ele não gostava de Caleb? Qual foi a lógica que ele pensou quando fez essa decisão? Então, Hafetz Haim, ele dá a seguinte explicação para essa pergunta. Ele fala, existem 2 tipos de pessoas que eles vão e lutam pela Torá, lutam por Hashem e pelo certo. Existem as pessoas que elas vão de frente e batem de frente e discutem e brigam e não querem nem saber e falam na cara de quem for o que elas acham que é o certo e o Dat Torá, o pensamento correto da Torá. Existem aquelas pessoas que elas fingem que sim, elas estão compartilhando o pensamento errado dos outros. Na hora H, na hora que é necessário, elas viram a casaca e mostram a verdadeira face. Mas até então elas ficam meio que neutras, concordando. Mas quando é necessário, elas sim fazem o certo. E esse eram as 2 formas 100% Beseder, assim fala Hafetz Haim. São 2 formas de Caleb e Yoshua. Yoshua, ele tinha essa característica de bater de frente, de brigar com os espiões, de chegar lá e falar, vocês estão errados, não pode falar mal de Israel, a gente tem que voltar falando a verdade, falando bem, a Hashem disse que ia dar essa terra pra gente, e discutia com eles, de peito aberto. Só que Caleb ficava na dele, fingia que estava concordando, mas no final a gente viu que ele, na hora de se revelar para o povo e falar as verdades, ele sim falou o que era correto. Moshe rezou por Yoshua porque ele tinha medo que fossem fazer alguma coisa com ele. Já que ele tinha essa característica de brigar de peito aberto, talvez os outros espiões fossem atacar ele de alguma forma, machucar ele de alguma forma, e Moshe rezou por conta disso, para evitar que ele fosse danado, evitar que ele fosse influenciado pela fala dos espiões e evitar que ele fosse danado por eles. Caleb, por outro lado, não passava por esse problema. Achavam que ele sim estava com ele. Caleb, dentro dele, estava 100% tranquilo e não passava por nenhum risco de ser atacado, ninguém sabia que ele estava contra eles. Mas ele, para também não ser influenciado, foi e rezou na tumba dos patriarcas.
E realmente os dois não foram, voltaram e a história se encerra como a gente conhece. Os dois falaram bem de Eretz Israel, e os outros 10 falaram mal e tiveram um grande castigo. Seja como for, Caleb e Yoshua, a gente vê que a tefilá foi algo central no processo deles de conseguir passar por esse desafio. Ou Moshe Rabbeinu rezando por Yoshua, a tefilá de Moshe, tefilá de Moshe Rabbeinu, imagina Moshe rezando por você por alguma coisa, qualquer coisa. Imagina. Caleb rezando os patriarcas. Seja qual for o ponto, os dois precisaram da ajuda de Hashem, os dois rezaram. Nenhum falou, não, eu estou garantido, eu estou aqui, eu não estou passando por risco nenhum. Caleb diria, eu não estou passando por risco nenhum. O Moshe fala, Yoshua consegue se virar, ele é forte, ele tem a cabeça boa, se atacarem ele se livra. Os dois precisaram, seja por lado A ou lado B, as duas faces da moeda de como lidar com dificuldades, essas duas faces, Caleb e Yoshua, os dois precisaram da mesma arma. Os dois utilizaram a mesma arma. Qual é? A ajuda de Hashem através da tefilá, através da reza. A gente tem que lembrar disso. Essa é a arma. Se a gente faz pelo caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C, mesmo que as técnicas sejam completamente diferentes de abordagem, tudo que a gente for fazer, qualquer desafio, é através da tefilá que a gente vai ter sucesso, é através da reza para Hashem. A gente tem que lembrar disso, sempre que vai tomar uma decisão, sempre que vai lidar com alguma coisa, tem alguma dificuldade, reza, tem algum problema, reza. Pede para Hashem auxílio, por que não? Pega o telefone e liga para ele. A reza é assim, a reza é como se eu pegasse um telefone e ligasse para Hashem. Esse é o nível da reza das pessoas, esse é o nível de conexão que Hashem quer ter e tem com cada um e um. Daqueles que desejam isso, daqueles que buscam isso, tem reciprocidade. Então vamos lembrar disso. Fase para lembrar, não importa a minha técnica, não importa se eu sou Caleb, se eu sou Yoshua, se eu sou outra pessoa. Se eu uso a técnica que seja, com técnicas contraditórias, a tefilá é o caminho que a gente vai conseguir chegar no sucesso, assim como foi. Então, Bezrat Hashem, vamos lembrar dessa mensagem. Shabbat Shalom, até a próxima.